Estamos agora no quarto tópico da lição que temos considerado esta semana. Neste quarto tópico temos o seguinte tema: é impossível ter paciência sem temperança. Vamos nos aprofundar ainda nesse aspecto da temperança e ver no que mais a temperança influencia ou impacta a nossa vida. Primeira pergunta: como a temperança leva à próxima qualidade essencial em mais um degrau da escada? O que vem, na escada após a temperança? Então, Luzilei, está aqui uma qualidade muito bonita, a paciência. É uma qualidade muito bonita. Agora, é impossível ter a paciência sem a temperança. E quando a gente fala, como você falou, vamos continuar falando mais profundamente sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre a temperança, é um assunto muito amplo. Porque quando a gente fala sobre isso, a princípio a gente lembra já de quê? Da comida, né? Da alimentação. Mas a temperança é uma qualidade de alguém que é moderado, é alguém que é equilibrado. E isso a gente... Todos os aspectos da vida, né? Exatamente, isso a gente agrega a todos os aspectos da vida. Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha todos os dias da semana, né? Trabalha ali 8 horas por dia ou até mesmo mais tempo, né? Todos os dias da semana. Como que essa pessoa vai estar durante o dia? Vai estar uma pessoa estressada, né? Vai estar uma pessoa sem paciência, vai estar uma pessoa agoniada, que qualquer coisinha no trânsito já é motivo para ela dar uma buzinada, para ela brigar com alguém. Então, não teve temperança no trabalho, né? Não trabalhou as horas ali corretas, já vai ficar uma pessoa agitada, já vai ficar uma pessoa estressada. Então, a questão, por exemplo, também do exercício físico, né? O exercício físico também ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, uma vida ajustada. Então, uma pessoa que não pratica exercício, é claro que não se relaciona com todos, né? Sim. Mas o exercício físico também ele nos ajuda a ser uma pessoa mais paciente, né? Gastamos ali a nossa energia, queimamos ali uma caloria, também contribui, isso também faz parte da temperança, né? Outro ponto também é a regularidade nos horários, né? Às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, dormimos muito tarde, né? Acordamos muito cedo, automaticamente, às vezes, já acordamos também estressado, né? Como que a gente vai ter paciência? Já saímos de casa ali na correria, atrasado, como que a gente vai ter paciência no trânsito? Às vezes chegamos no trabalho, alguém falou um A com a gente já está pronto para o debate, né? Pronto para a briga. E às vezes até mesmo para a igreja. Sim. Às vezes a pessoa chega no sábado ali na igreja, ninguém não pode nem cumprimentar, às vezes de uma forma errada, ou até mesmo pisar no pé, que já é motivo, né? Agora imagine talvez uma reunião de membros ali após o culto, com aquela pessoa que já acordou estressada. Então não vai dar certo, né? Então é impossível a gente ter paciência sem ser uma pessoa intemperante, né? Ou melhor, temperante mesmo. Exato. Então não tem como ser uma pessoa paciente, não tem como exercer a paciência durante o nosso dia a dia, se a nossa vida for uma vida desregrada no sentido mais amplo da palavra. Então não tem como, né? Exato. Inclusive tem uma frase da nota que reforça a questão de que a temperança ela é fruto do conhecimento. Devemos ser controlados pelo conhecimento. Exatamente. Na nota, né? Então somos controlados pelo conhecimento, desenvolvemos então, ou praticamos a temperança. Conhecemos, olha, a questão, o irmão Otávio trouxe vários exemplos, né? Em relação à necessidade do exercício físico, em relação ao excesso do trabalho. O oposto também é um problema, né? Exatamente. A falta do trabalho, também. do envolvimento com uma atividade laboral. A questão do sono nos períodos equilibrados, a questão da alimentação. E a alimentação, não fazer uso, até uma frase bastante dita, né? Quando se faz seminário sobre saúde, colocando que nós precisamos eliminar qualquer alimento nocivo e comer de uma forma equilibrada os alimentos que fazem bem. Não, isso faz bem, então come até se abarrotar. Faz mal. Questão de combinação de alimentos, que às vezes depende um pouco de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas existem as combinações que são mais... que também complicam esses aspectos. E tudo isso nós precisamos conhecer, buscar esse conhecimento para praticar e então desfrutar da paciência nas diversas relações que temos no nosso dia a dia. E às vezes conosco mesmo, né? Tem gente que é impaciente consigo mesmo. Exato. É importante ressaltar, Luzilei, eu falei a questão do trabalho, né? Às vezes trabalha demais,
dormir muito tarde, acordar cedo. Existe época na nossa vida que às vezes a gente precisa fazer um sacrifício a mais. Às vezes realmente tem que trabalhar um pouco mais. Igual vocês estão nessa semana que é correria, gravando vários horários, às vezes dorme um pouquinho mais tarde, acorda cedo. Mas são algumas fases da vida. Sim. A gente não pode fazer disso um hábito na nossa vida, fazer todos os dias, né? Porque isso prejudica a saúde e prejudica também a questão da paciência e o nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Exatamente. Muito bem. Então, a temperança daí nos leva à paciência. Até porque é um aspecto daí ligado também à questão da fisiologia, né? Através desses descontroles, quebrando aí as leis relacionadas à temperança, o próprio organismo não produz, através de um alimento excessivo ou através de um alimento equivocado, de uma mistura errada, ele não produz bons resultados a partir ali do processo da digestão. E dessa forma, ao invés de liberar apenas bons nutrientes para o sangue, ele acaba liberando algumas toxinas que entram na corrente sanguínea, vão para a mente, para o cérebro, e ali, que é o controle da razão, das emoções e tudo mais, fica tudo bagunçado. Exatamente. Então, não é apenas uma questão de que, se você fizer isso, 2 mais 2 é igual a 4. Acaba sendo 2 mais 2 igual a 4, mas por uma questão de causa e efeito mesmo. Exatamente. Você, ao ser intemperante, e mesmo esses outros aspectos de uma falta de repouso adequado, da questão do trabalho em excesso ou pouco trabalho, pouca atividade física, isso faz com que o corpo não trabalhe, o sistema digestivo não trabalhe de uma forma adequada, onde os alimentos acabam demorando muito mais tempo para serem digeridos e daí acontece alguma fermentação e novamente o sangue é contaminado, entra na corrente sanguínea, afeta o cérebro e afeta de uma forma impacta, né, os relacionamentos. Acaba sendo quase que de uma forma genérica, né, Luzilei? Inclusive tem uma frase, e não me levem para um lado mais, de repente, irônico da situação, mas é uma verdade. Quando faz menção de que uma pessoa que está sem paciência, chama a pessoa de enfesada. A pessoa está enfesada. E alguém comentando sobre isso menciona que é exatamente isso. O organismo não está trabalhando de uma forma adequada por conta de faltas e excessos aí relacionados à falta de temperança. E o organismo, então, não processa o que deveria processar de uma forma adequada em relação a expelir também os excessos que entraram, e a pessoa agora fica com fezes travadas dentro do seu organismo e dentro desse organismo agora contaminando todo o sistema. Exatamente. Isso chega na mente. Então, isso que está parado na parte inferior afeta a mentalidade da pessoa. Então, nós precisamos equilíbrio, precisamos temperança. Inclusive, quero convidar você a acompanhar nos diversos canais que nós temos que fazem transmissões de cultos, como o próprio Conectados com Deus, o canal aqui da Fama GO, e outros canais que transmitem os nossos materiais. O programa Saúde Total também, que é transmitido através da rádio em Mogi das Cruzes. Nós temos levado conhecimento relacionado à saúde, visando que aquele que escuta, aquele que acompanha esses conteúdos, tenha o conhecimento necessário, que pratiquem temperança e que agora possam viver uma vida de paciência. E não é apenas a paciência o fruto que é colhido a partir da temperança, né? Muitas outras coisas boas Deus tem reservado para aqueles que seguem esse princípio estabelecido por Ele, o princípio de uma vida em temperança. Vamos à pergunta C. Como a temperança ajuda no desenvolvimento da paciência? Já abordamos um pouco sobre isso, né? Mas vamos pensar mais algo. E por que ambas as qualidades são tão importantes nos últimos dias da história da Terra? Luzilei, é interessante que aqui na nota fala algo muito sério e muito pesado, né? Aqui diz que aqueles que comem e trabalham de um modo desequilibrado e irracional
também falam e agem de modo irracional. Então, a gente percebe aqui que uma coisa está ligada à outra. Né? Então, se aquela pessoa, como eu falei a princípio, né? Se ela trabalha demais, se ela está muito estressada, se ela se estressou muito ali porque trabalhou demais, né? Ela vai levar isso para casa, ela vai levar isso para a igreja, ela vai levar isso para o seu convívio social. Não tem como, né? Então, outro ponto interessante, aqui diz que um ser humano intemperante não pode ser um ser humano paciente. Então, é impossível. Então, como que a temperança ela ajuda no desenvolvimento da paciência? Se você é uma pessoa temperante, existe uma grande possibilidade, né, de você também ser uma pessoa paciente. Você controla uma coisa e automaticamente a outra vai ser controlada também. Em vários aspectos da vida, Luzilei, quando uma coisa dá errada, muitas outras coisas tendem a dar errado também. Então, por exemplo, a gente estava comentando com a minha esposa sobre isso, né, falando de um negócio aí, de alguém conhecido a nosso, o negócio estava muito ruim. Aí, quando a gente foi falar um pouco mais sobre a história, estava lá no princípio, o erro estava lá no começo. Então, errou lá no começo, parece que tudo na vida se desequilibrou. Por quê? Um erro, apenas um. Então, aqui, foi desequilibrado, foi uma pessoa intemperante, como que vai ter a paciência? Como que vai ter o domínio próprio? Então, é praticamente impossível, né? E o outro ponto aqui, por que essas duas qualidades são tão importantes nos últimos dias da história da Terra? Quem serão os salvos? Aqueles que têm paciência. Aqueles que têm paciência, né? Luzilei, isso aqui é muito forte porque influencia não somente na nossa vida, como também na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, por exemplo, as pessoas do mundo, elas veem o cristão como alguém diferente. Eu me lembro que, da época que eu estudava, né, eu sempre era tímido, era muito na minha, era muito caladinho. Só que quando eu estourava com alguma coisa, aí a professora falava assim, até você, Otávio. E aí eu ficava envergonhado, sabe por quê? Querer ou não, eu era alguém diferente, era alguém que não costumava agir de uma forma diferente. Né? Não era alguém que estava brigando por qualquer coisa. Então, quando isso acontecia, ela já via, o que aconteceu? Esse aqui que não está acostumado a ter esse tipo de atitude. Sim. Né? Então, isso influencia não somente na questão da nossa salvação, os salvos são pessoas pacientes, serão pessoas pacientes, como também são pessoas que deixam esse exemplo para outras pessoas. Né? Então, já imaginou, eu estava em Brasília esses dias, né? E aí a gente estava indo para um parque, e aí o pessoal da igreja tem um adesivinho no carro, né? O símbolo da nossa igreja, né? Eles falaram assim, eu estava te procurando e não vi o adesivinho no seu carro, né? Aí eu fiquei pensando, já pensou se tivesse um adesivinho no meu carro e eu estivesse agindo de uma forma errada no trânsito, como que as pessoas iam ver? Entende? E quando a gente abre a boca e fala que é um cristão, imagine se aquela pessoa vê a gente com uma atitude errada. Isso influencia também na pregação do evangelho. Às vezes a gente nem precisa abrir a boca para dizer que é um cristão, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente não abrir a boca e tiver uma atitude errada e a pessoa descobrir que a gente é um cristão, poxa, o cristão com esse tipo de atitude? Então, as nossas atitudes, tendo paciência ou não, sendo uma pessoa estressada ou uma pessoa equilibrada, isso influencia na nossa vida e também na salvação de outras pessoas, porque, querendo ou não, nós somos uma influência também na vida de outras pessoas, né? Exatamente. Então, nós vimos nesse tópico a importância da temperança para desenvolvermos a paciência. E vimos que sem paciência não entraremos nas mansões celestiais. Portanto, precisamos desenvolver paciência. Para desenvolver paciência, precisamos ser temperantes. E para sermos temperantes, precisamos ter conhecimento. Para ter conhecimento, precisamos buscar as virtudes, né? O desejo de crescimento, as virtudes cristãs. E que isso tudo é solidificado na base da fé que encontramos em Cristo Jesus. Que nós possamos estar subindo degrau após degrau nesta escada rumo à perfeição em Cristo Jesus.